Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a reflexão para preparar o terceiro domingo do tempo comum, que é o próximo domingo. O domingo da Palavra de Deus, como o nosso Papa Francisco instituiu. Está no folheto da missa, e quem for na missa provavelmente vai ter o folheto. No final, na última página, traz o texto. Esse domingo da Palavra de Deus colocar-se-á assim em um momento próprio daquele período do ano em que somos convidados a reforçar os laços como os judeus e a rezar pela unidade dos cristãos. Não se trata de mera coincidência temporal. A celebração do Domingo da Palavra de Deus expressa um valor ecumênico, porque a Sagrada Escritura indica aos que se colocam à sua escuta o caminho a seguir para se chegar a uma unidade autêntica e sólida. As comunidades encontrarão a forma de viver esse domingo como um dia solene. Entretanto, será importante que na celebração eucarística se possa entronizar o texto sagrado de modo a tornar evidente aos olhos da Assembleia o valor normativo que possui a Palavra de Deus. E nesse domingo, em particular, será útil colocar em evidência a sua proclamação e adaptar a homilia para se pôr em destaque o serviço que se presta à Palavra do Senhor. Assim que o Papa fala: estabeleço que o terceiro domingo do tempo comum seja dedicado à celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus. Então, este é o domingo da Palavra de Deus. Podemos, então, já preparar hoje, nesta sexta-feira, para vivenciarmos este domingo, que é o domingo da Palavra de Deus. Fazemos, então, no início, a oração. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Pedimos, Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, a Palavra de Deus, cada domingo é diferente, é outro assunto. Hoje nós vamos refletir sobre a Palavra de Deus que o profeta Jonas representa a sua pregação e a pregação de Jesus no início da sua pregação. Então, a primeira leitura fala da conversão dos ninivitas, que se converteram com a pregação de Jonas, do profeta Jonas. Então, vou explicar como aconteceu. Com o exílio da Babilônia, Israel aprendeu a conviver com os povos de cultura e religião diferentes. Estavam outro povo, exilados. E nessa convivência, como povo vencido, escravizado, eram tentados a considerar o deus Marduk, tinha o nome de Marduk dos babilônios, mais poderoso do que o Deus de Israel, Javé. Considerava-se vencido. Eles consideravam o Javé um Deus vencido. Como isso? É que o Deus do povo vencedor era um Deus mais forte. Javé
era considerado fraco, pois o povo judeu estava no exílio, era um povo dominado. Então o Deus Javé era um vencido, era um Deus fraco. Assim consideravam os antigos. Por isso os profetas pregavam que o único Deus verdadeiro era Javé, o Deus de Israel, Criador do céu e da terra, Salvador, só de Israel, raça de Israel. Surgiu até certo desprezo pelos povos pagãos, né? Por isso também Jonas, na primeira tentativa, não queria ir pregar aos ninivitas, porque eram pagãos. Jonas, depois, na segunda tentativa, né, foi. O livro de Jonas, no entanto, critica a pretensa superioridade dos judeus em relação a outros povos. O autor conta a história ou a parábola do profeta Jonas, que Deus envia aos habitantes da grande cidade de Nínive, a fim de pregar a conversão de seus habitantes. Caso contrário, Nínive, a capital do Império Assírio, seria destruída. Os assírios eram odiados porque destruíram o reino de Israel e dominaram por dezenas de anos o reino de Judá. Jonas, a contragosto, aceitou a missão. Nínive era tão grande que eram necessários 3 dias para atravessá-la a pé. Em nome de Javé, o profeta anunciou o castigo para Nínive. 40 dias e Nínive será destruída. O tempo está próximo, né? Então fala muito o tempo se esgotou, arrependei-vos. Jesus também fala isso, né? 40 dias e Nínive será destruída. Mas bastou um dia de pregação do profeta Jonas e todos os habitantes se converteram, não é? E a exemplo dos ninivitas, né? Tanto é aqui como no Evangelho uma advertência aos incrédulos, aos judeus, porque é um convite a tomar o caminho que nos leva à conversão, ao encontro com o perdão de Deus. Os ninivitas se converteram no primeiro dia de pregação de Jonas, e os judeus, né, Cristo pregando 3 anos e não se converteram, e ainda crucificaram a ele. Os ninivitas se converteram no primeiro dia da pregação e Deus os perdoou e suspendeu o castigo para Israel e Judá. Porém, tiveram muitos profetas que pediam a conversão do povo e não foram atendidos. Por isso, os 2 reinos foram destruídos e todo o povo levado para o exílio. Deus quer a conversão e a salvação de todos os povos. Nós não somos melhores do que outros povos por terem uma religião diferente da nossa. O que importa é fazer a vontade de Deus, trabalhar pela paz, pela justiça, pela fraternidade. E o Evangelho fala também do profeta Jonas, que começou sua pregação anunciando o juízo divino em Nínive, capital do Império Assírio. Todos os habitantes de Nínive, ouvindo a pregação de Jonas, logo se converteram e escaparam do castigo. Jesus inicia sua pregação na periferia da Galileia, né? Na Galileia, que é a periferia. Não anuncia desgraças como Jonas. Jonas anuncia a destruição, se não se converter. Mas Jesus anuncia a boa nova do reino de Deus. João Batista pedia a conversão e batizava para o perdão dos pecados.
Jesus anunciava a boa nova de Deus, o Evangelho de Deus, isto é, a irrupção do reino de Deus. E dizia, completou o seu tempo, esgotou o seu tempo, e o reino de Deus está próximo. Pedia a conversão e a fé. Convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão que Jesus pede é acolher com alegria o Evangelho. Tem um livro do Papa Francisco, não é? A alegria do Evangelho. Seria interessante a gente relê-lo, porque é realmente a alegria do Evangelho. A novidade é boa, nova. A gente só fala de Evangelho, mas é a alegria de nós recebermos essa novidade, essa boa nova. Isto é, a boa nova do reino de Deus. A conversão dos ninivitas se expressava pelo jejum e pelas cinzas. A conversão para o reino de Deus pede um seguimento generoso de Jesus. O anúncio do reino era urgente e deve ter causado grande impacto. O reino de Deus era urgente. Se o reino de Deus está próximo, então Jesus não podia pregar sozinho. Por isso, como auxiliares nessa inadiável missão, Jesus chama os primeiros discípulos, as duas duplas de irmãos pescadores, Simão Pedro e seu irmão André, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e pede-lhes para mudarem de profissão. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Vamos pescar homens. E eles largaram tudo para seguir a Jesus. É uma conversão. E nós sempre nos perguntamos, a nossa conversão, o que nós precisamos fazer para nos desapegar, despojar-nos e anunciar a boa nova? Que às vezes, como os apóstolos, para se desapegar é difícil, né? Precisamos sempre estar à disposição. E há tanto o que fazer, é só a gente ter boa vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.